O que é uma criança senão o resumo de crenças e opiniões em volta dela? Nós todos, quando somos crianças, temos os mais velhos como ideal e é através dos olhos deles que enxergamos o mundo. Uma criança vê tudo colorido e o que importa é a imaginação e a sabedoria dos mais velhos. Até que chega um momento que tudo isso começa a te irritar. Percebemos que somos diferentes das opiniões que fomos criados e o mundo dos adultos começa a ficar um saco. Isso é a adolescência. Uma construção individual e social que envolve biologia, história, sociedade e psicologia. Do ponto de vista psicológico, a adolescência é o primeiro momento do nascimento de um eu, uma identidade própria que vai ser construída. Quando atingimos essa primeira maturidade, entramos em constante conflito com o mundo que nos cerca e é natural querer mudá-lo. Como estamos descobrindo os erros do mundo, não importa muito a pauta. O importante é transformar o que aparece pela frente. O mundo sempre girou pela pressão das novas gerações. A experiência de ser jovem e ter os hormônios a mil provoca uma verdadeira ruptura comportamental, e o vazio que isso gera reflete muitas vezes em agressividade e rebeldia adolescente. Uma caricatura bastante explorada nos filmes ou nos quadrinhos. Com a internet, a cultura da juventude muda. Se outrora havia uma única cultura de como é ser adolescente ou jovem, hoje isso é muito mais plural. As culturas juvenis não mais precisam se dedicar a se contrastar com as hegemonias culturais. Elas não necessariamente são do contra, pois podem reproduzir apenas esteticamente a sua rebeldia e os seus estilos, perpetuando sem perceber os valores de sempre. Resumindo, é o seguinte: quando um jovem queria protestar nos anos 80, por exemplo, ele saía às ruas para chocar, cabelo moicano, spike nos ombros, discurso político embasado. Sua luta antissistema tinha princípios universalizantes e coletivos. Se um jovem da geração Z ou milênio quiser ser rebelde, ele pode xingar muito no Twitter, encontrar uns materiais para provar sua teoria maluca, ou comprar e consumir alguma marca que ele apoia e tá tudo bem. Imagina dizer para um jovem da década de 70 e 80 que nos dias de hoje conservadorismo, cristianismo difuso, livre mercado, teoria da conspiração são tudo uma pauta só, por exemplo. Certamente diriam que estamos loucos. Estamos diante de um mundo invertido. A rebeldia para manter tudo como está. Se nos últimos 30 ou 40 anos o sinônimo de rebeldia juvenil remetia a alguns valores estéticos e sociais de mudança, hoje ela também é conservadora. Mas qual a lógica do jovem rebelde que vai buscar no Mando Nora razões para construir a sua identidade? Ou buscar no velho Olavo de 72 anos como pensar ser jovem? E aí? Suave, tranquilo? Tem que acabar com o jovem? Acho que esse foi o episódio mais complexo de pesquisa que eu fiz até agora. O que os jovens todos, do passado e do presente, têm em comum? Percebo que há algum tempo essa guinada e sequestro da rebeldia adolescente vem acontecendo no mundo inteiro, e foi bem difícil traçar uma linha que ligasse tudo isso. Eu cruzei então psicologia, política brasileira e internacional, o próprio funcionamento do YouTube, e o que eu pretendo abordar nesse ensaio é o entendimento da rebeldia adolescente sequestrada e utilizada para fins políticos. Por isso, já deixa o seu like para não esquecer depois, e não deixa de conferir e ler nos comentários o material extra. É deles que vem tudo que eu falo. No início do século, todo mundo tinha que trabalhar, e desde criança a vida era na fábrica, campos de afazeres do lar. Não havia tempo para diversão e consumo. Então, primeiro de tudo saiba, a adolescência, tal qual conhecemos hoje, é uma invenção, uma consequência do mundo que vivemos. Para o historiador Eric Hobsbawm, uma das mais importantes revoluções ocorridas no século XX foi a da juventude, haja vista que o jovem passou a ser o centro das sociedades modernas, tanto politicamente quanto em consumo. Com o tempo, o trabalho se destinou à vida adulta e o hiato entre o fim da adolescência e a entrada do mercado de trabalho criou o jovem, o momento da adolescência, um momento de descoberta, prazer e responsabilidade. Enquanto o adulto trabalha e o idoso descansa, o jovem pode consumir do prazer, da profundidade e também da superficialidade para construir o seu eu. Por isso que muitos jovens são 8 ou 80, água ou vinho, agressivos ou passivos total. Soma hormônio com fator social e o resultado é sempre essa inconstância. Mas você notou que essa rebeldia não tem um lado por si só? A ideia de que a rebeldia esteve sempre ligada à mudança é bem perigosa. Olhando para a história, é fácil perceber o que eu estou querendo dizer. Sempre tivemos uma tensão entre juventudes. E se de um lado, no pós-guerra, a ascensão de hippies, e aqui no Brasil da Tropicália e da Jovem Guarda, inspirada no rock and roll de Chuck Berry, Elvis e Beatles, alguns anos antes tivemos em marcha na Alemanha a juventude hitlerista,
que, seduzida pelo discurso do Führer, cometia atrocidades no período de guerra. Depois, quando emerge o movimento punk, a geração beatnik, aqueles que pregavam o pé na estrada com Jack Kerouac, e os movimentos de rua como hip hop, rap e até o funk, também temos a ascensão da JUC, a Juventude Operária Cristã, e tantas outras juventudes evangélicas pelo país. Mesmo no próprio punk, que surgiu quebrando estruturas e com bases anarquistas e antifascistas, há divisões skinhead e white power que não toleram negros e são ligadas a nazismo e xenofobia. Depois do fim da ditadura, quando estava permitido falar palavrão, sexo, drogas, rock and roll e acabou a censura, nasceram bandas como Ultraje a Rigor ou Lobão. Conforme passa o tempo, porém, e o rock é abraçado pelas grandes corporações, ele acaba pagando o preço da cooptação, e essa visibilidade do rock o envelheceu, deixou o rock conservador, o que fez do roqueiro dessa época alguém rebelde e alienado ao mesmo tempo. A linha que separa a rebeldia da alienação é muito tênue. A diferença entre o perfume e o veneno é a dose. A rebeldia, não sendo um valor em si só, pode ser cooptada. Mas nós já vamos falar de política mais pra frente. O que vemos então é que depois do grunge e com o fim do mundo polarizado e a Guerra Fria, demorou a surgir uma nova tribo organizada. Demorou a aparecer um novo Nirvana. E mesmo depois das tribos surgidas nos anos 2000, todos os grupos se uniam muito mais pela estética do comportamento do que pelas ideias ideológicas que mantinham o grupo unido. As gerações nascidas até o final dos anos 90 crescem com resquícios de memória de Guerra Fria e ditadura militar. Por isso, depois desse período, há o que é chamado de década do marasmo. E dali pra frente, essas memórias de horror vão desaparecendo cada vez mais. Quem é mais velho precisa se pôr em reflexão. Quem está próximo dos 18 anos esse ano, basicamente viveu nos governos Lula e Dilma. Na cabeça dessa molecada de agora, ser contra o sistema passa a ser abraçar os valores conservadores. É a negação mais próxima a ser feita. A rebeldia antissistema é condicionada ao tempo histórico. Ela age referente a ele, não o contrário. Com a ascensão das esquerdas a cargos institucionais, se a pauta prioritária passou a ser lutar contra o racismo ou pelas mulheres e o direito dos gays, o jovem antissistema vai chamar tudo isso de mimimi e ser contra isso. Se o valor defendido é o coletivo, para ele o importante é o individual. E assim por diante. Os ofendidos vendem-se agora como politicamente incorretos, pessoas que defendem valores de preconceitos dos seus avós. Tudo isso para ser descolado e rebelde. A ascensão das ideias humanitárias e identitárias gerou um vácuo de poder e representatividade de uma parte da juventude. É o clássico processo dialético, mas potencializado pelos algoritmos da internet. Pense o seguinte, pela mesma via da internet, grupos que sempre foram calados politicamente acabaram ganhando voz. A gente já vai falar de política, mas antes preciso pontuar. Você tá percebendo que do ponto de vista psicológico, isso tem muito menos a ver com a política em si e muito mais a ver com identidade, afeto e sobretudo estética. É tudo sobre ser descolado. Encontrar um grupo parecido com o seu. Eu vou fazer um episódio só sobre isso em breve. Mas a dolorosa passagem da adolescência e o desligamento natural dos pais faz com que muitos jovens consigam passar por esse processo através do confronto da realidade. O neném chora e é atendido, seu choro vira demanda. O adolescente tuita e é zoado, e isso vai tornando ele cada vez mais ácido e agressivo. Ser escroto passou a ser positivo, continuar na sexta série para sempre. Ser enfim o pior aluno da escola é o que tem gerado aplauso para alguns grupos. É nisso que parte dos jovens estão se apegando. Em valores do passado, vendidos sobretudo aqui dentro, no YouTube. Aqui onde está o grande problema. Vamos então para a parte 2, falar de YouTube. Apesar de todo mundo apontar só para a grande mídia como a única fonte de manipulação das pessoas, segundo a própria Google, 60% das pessoas entre 14 e 18 anos usam o YouTube diariamente. Apontar só para a Globo, como fazíamos antes, é coisa do passado. Outro fato é que hoje no Brasil, daqueles que usam a internet, 9 em cada 10 pessoas usam o YouTube para estudar e ganhar conhecimento. 90% também é o valor daqueles que usam o YouTube para entretenimento e relaxamento. Ou seja, usamos o YouTube para absolutamente tudo. Você já deve ter ouvido o discurso punk do it yourself ou faça você mesmo, certo? Se antes isso era um discurso rebelde, hoje o jovem da geração Millennial e Z internalizou isso e passou a entender a pesquisa como o caminho natural de aprender coisas. Isso é positivo por um lado, mas pode ser perigoso por outro. Isso porque existe aquilo que os americanos vêm chamando de head pilling. O YouTube funciona com um algoritmo que aprofunda sua busca dentro de uma bolha.
E as recomendações da plataforma vão promovendo uma radicalização do seu espectro ideológico. Suas opiniões vão sendo cada vez mais reforçadas e você vai acreditando cada vez mais em si e deixando de buscar opiniões contrárias. Isso é muito bem demonstrado em março do ano passado no canal Meteoro Brasil, e vale a pena dar uma conferida no vídeo. Enfim, lá pro início dos anos 2000, Olavo de Carvalho e alguns outros grupos percebem que essa rebeldia da juventude não era um valor em si e poderia ser cooptado politicamente. Você pode achar que isso é uma teoria da conspiração minha, não é? Mas olha só isso. É claro que eu, nesse sentido, eu não acredito de maneira alguma nem em liberdade crescente, nem em autonomia da opinião, muito menos entre os jovens, porque eu me rebelo, quer dizer, a rebeldia não é um valor em si, assim como o conformismo e a obediência não é um valor em si. Há muita confusão nesse sentido, e quando as pessoas imaginam que elas estão ficando mais autônomas, elas simplesmente estão ficando mais rebeldes contra a autoridade mais fraca e obedecendo a mais forte. Está compreendendo? Uma das causas disso é ter proibido as crianças de trabalhar. Então, é claro que cansa, mas fortalece, faz bem e dá uma renda para eles. Eles recebem dinheiro para fazer isso. Então, é trabalho infantil, temos que parar. Ora. No texto Imbecil Juvenil, de 1998, Olavo é enfático. Um mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado, e os jovens estão sempre a um passo à frente na direção do pior. Portanto, chegou a hora de falar deles, os youtubers do presidente, os youtubers da nova direita. Há quem veja nisso apenas um fenômeno de saída do armário da direita. Outros conseguem traçar historicamente uma radicalização forçada por setores olavistas que estão surfando numa espécie de fim da ressaca da ditadura, porque o Brasil, atrasado como é, decidiu agora viver a Guerra Fria de novo. Pode notar, o discurso é contra os mesmos inimigos imaginários. Comecemos então pelo MBL, aquele que nasceu literalmente comparado à estética de uma banda indie. Os meninos liberais rebeldes nasceram na época do impeachment, e se você notar, toda a estética do MBL é descolada, agressiva e jovem. Suas ideias são vendidas com vídeos didáticos que dialogam com os mais novos. Aliás, que é uma tentativa mais descolada do que supostamente ter comprado uma página de memes, como foi assunto na internet há um tempo atrás. O que o MBL defende, no entanto, são as mesmas estruturas de mercado que sempre privilegiaram as mesmas pessoas. E não é à toa que os seus políticos acabaram participando dos mesmos partidos de sempre. A estética da rebeldia, porém, cola, seduz, apaixona. E no protesto, fazer os outros de burro cria cortina de fumaças, gera aplausos daqueles que gostam de gritaria. Porém, só promovem ganhos daqueles que sempre estiveram por cima da carne seca. Os fãs de Mando Noura também seguem a mesma linha, só que aqui a estética é ainda mais agressiva. Chamado de irmãos de batalha, esses soldados são constantemente convidados para despejar todo o seu ódio e frustração online. Apesar de vez ou outra Mando Noura fazer caridade, o que ajuda a manter seu marketing para a juventude, é semanal a sua convocação para bombardear vídeos de crítica contra ele, ou até mesmo censurar esses vídeos, sabe? Alguns meses para trás, por exemplo, os soldados foram convocados para xingar uma menina de 12 anos na plataforma. Bastante amor cristão, não é mesmo? Enfim, convencidos de que existe uma esquerda mundial que estaria preparando uma conspiração globalista cultural, os novos gurus desfilam discursos paranoicos, preconceituosos e bem parecidos com aqueles que existem na nova direita americana. Na verdade, é um grande Ctrl-C, Ctrl-V. Outro discurso sedutor que corre em paralelo com estes da nova direita é o tal do anarcocapitalismo, o mais sedutor dos discursos. Olhar para um estado realmente problemático e criar um inimigo supremo culpando ele de tudo é bastante confortável para a juventude. É o clássico olhar para o boi com carrapato e querer matar o boi, sem perceber que matando o boi quem mais ganha é o dono da fazenda. E ó, se você tem uma vendinha, você não é o dono da fazenda. Assim, rebeldia contra o sistema é cooptada em nome do consumo e do mercado, os pilares da sociedade que a gente já vive. ANCAP é, portanto, um anarquismo ao contrário. E você já deve ter ouvido seus mantras: imposto é roubo, livre mercado, a priori, a posteriori, enfim, uma tese baseada num axioma teleológico, que retira conceitos com fins em si próprios e constrói uma análise toda escusa do contexto histórico. É mais uma elucubração de pensamento do que uma proposta social. Enfim, essa crença paradoxal é um tema bem delicado. Então quem sabe, se muita gente pedir nos comentários, eu faço um tema só sobre isso em breve. Não se apega muito nessa parte pra xingar, tá ok?
A nova era brasileira, portanto, não é exatamente nova quando vamos olhar suas estruturas. O que ela propõe são discursos morais poderosos que servem apenas para manter uma hegemonia que está vestindo cosplay de rebeldia. Uma fantasia de descolado, de pistola. Essa força do ódio move a juventude. E é nesse coquetel de hormônios juvenis, rebeldia e discurso sedutor que essa onda tá surfando. Um triste cenário muito mais da esfera psicológica e da solidão do que da política em si. Há, porém, duas coisas que me acalmam diante de todo esse cenário. Primeiro, que é natural dos mais jovens seduzidos à rebeldia e tirania da adolescência abandonarem essas ideias e sentirem bastante vergonha delas daqui a alguns anos. Todo mundo sente alguma vergonha da juventude e talvez seja essa uma delas. Mas depois, e mais importante, o que me acalma é que se de fato esses sujeitos são individualistas como eles pregam, podemos ficar tranquilos. Se os individualistas estão aliados hoje entre si, amanhã eles racham. E não é à toa que 5 meses depois do início do governo Jair, todas as alas dos individualistas estão brigando entre si. Ninguém vai ceder para ninguém, porque não há perspectiva coletiva em jogo. Um grupo de individualistas é uma contradição em termos, e logo que discordam vai ter racha. Tá entendendo o que tá rolando no bastidor do Jair? A tarefa daqui pra frente é então reconquistar e se reposicionar nesse cenário de destruição e que revisionismos históricos e paranoias deixem de fazer sentido para essa juventude. É preciso compreender como dialogar com esses jovens e mostrar que a transformação é muito mais poderosa do que a manutenção. Essa nova contracultura está completa, ela tem dialeto próprio, rede social própria, memes, estética única. Se você sabe inglês, vale a pena ler o relato dessa mãe americana sobre como seu filho passou por um processo de radicalização ao ódio. Ela conta que teve que aprender as palavras novas do filho, como cook, meme, justiceiro social e outros termos comuns dessa nova direita para conseguir conversar com o filho. Foi só depois de expor ele a esse ódio tremendo é que o próprio menino repensou por si mesmo as suas práticas. Então, fique tranquilo com o tempo da adolescência, mas saiba que essa cooptação está acontecendo e ela não é por um tal globalismo marxista cultural. Tem coisas muito mais urgentes acontecendo e que estão prestes a explodir o planeta como um meteoro. Mas isso eu só vou falar no dia que o Brasil explodir um meteoro. Fica a dica, se puder, ajuda o canal no financiamento coletivo do Catarse. Fica suave, vamos conversar nos comentários. E ouve agora um pouquinho das palavras do seu guru. Eu sei que isso às vezes é uma revelação tão traumática que o sujeito fica sabendo disso. É assim, meu mundo caiu, ele entra numa depressão e estoura os miolos. Eu não estou sugerindo que ninguém faça isso, tá certo? Mas você tem que enfrentar a verdade da sua vida, meu filho. É isso? Quer dizer, quem você está ajudando, tá certo, com as suas ações. Né? Se o sujeito quer apostar, vou dizer, se ele está encantado por uma figura de linguagem, então ele continua lutando por aquilo, os efeitos serão sempre diferentes daquele que está pretendendo. Quando ele descobre isso, fomos traídos, fomos enganados, a coisa se desviou, fala, não é a lógica interna do conceito quando se torna realidade. Eu já expliquei isso, eu vim para f*** com tudo, é só isso que eu quero. Eu não quero fama, não quero dinheiro, não quero cargo público, o que eu quero mesmo é f***. Ora porra!